Você pode achar que não, mas todos os dias quando eu acordo, eu tenho uma vontade louca de desistir. Esse é o primeiro pensamento, né, que vem na cabeça. Primeiro porque eu fico muito cansada, com a quantidade de trabalho, o bebê, acordar no meio da noite. Mas aí essa vontade, ela acaba, ela desaparece completamente na hora que eu dou o meu primeiro passo, na hora que eu tomo a minha primeira ação, que eu faço a minha primeira ação do dia. O que me faz acordar de manhã e agir e partir para o meu plano de ação, fazer as coisas que eu realmente preciso fazer, é saber que tem outras pessoas, em qualquer lugar do mundo, pessoas que estão esperando de mim alguma coisa e que eu vou fazer alguma coisa que vai mudar a vida delas. Então eu vou mudar a minha vida também, dando esse primeiro passo. Tudo depende desse primeiro passo. Attention, bibou d'amour. Bom, eu sempre fui uma aluna razoável, nunca fui uma aluna excepcional. E eu sempre achei que o que era mais importante do que nota era o que eu ia fazer de verdade, sabe, na vida. Quando eu tinha 18 anos, eu entrei direto da escola para uma faculdade pública. Eu fui fazer Unesp Artes Cênicas. E aí, quando eu entrei, eu achei que não era exatamente aquilo que eu queria. Aliás, não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha imaginado que aquilo seria. E aí eu comecei a pesquisar. Bom, o que eu posso fazer na minha vida? De repente, eu achei uma escola de direção teatral em Buenos Aires. E foi uma aventura, porque eu era uma pessoa que tinha conseguido passar numa universidade pública, né? Então, poder falar isso para mim mesma, falar isso para minha família, falar isso para as pessoas ao redor, assim, cara, eu vou abrir mão disso para ir fazer uma coisa que eu não tenho a menor ideia, porque eu não conheço ninguém que fez. Eu não tenho a menor ideia de se de fato eu vou voltar e eu vou colher frutos dessa experiência em Buenos Aires. E eu resolvi tentar. Eu resolvi tentar mesmo sem falar espanhol. E eu escrevi para essa escola, eles me falaram que tinha um processo para você conseguir conquistar, quem sabe, uma bolsa, que eles davam poucas bolsas, mas de repente eu olhei para o meu pai, eu lembro dessa cena, eu olhei para o meu pai e falei, pai, eu vou morar em Buenos Aires. Então meu pai olhou para mim e falou, você tá louca. Eu tive que convencer ele que de fato eu queria ir, enfim, tive que fazer um monte de combinados para poder tentar estudar. Eu nem sabia se eu ia ser aprovada nessa escola. E não é que eu consegui. E eu consegui por uma coisa, porque eu dei o primeiro passo. Mas eu sempre tive um pouco essa característica, tipo, eu dou o passo e depois eu resolvo como é que as coisas vão acontecer. Então, passei os meus próximos 3 anos em Buenos Aires. Foi lá também que eu comecei a dar aula de francês, né? Porque os meus pais tinham topado que eu fosse, mas com uma contrapartida, eu tinha que me virar sozinha. Então, comecei a dar aula de francês. Mas isso eu vou deixar para contar em outro momento. E aí, nessa experiência, lá em Buenos Aires, eu estava adorando a escola e um dia alguém fez uma apresentação sobre uma coisa bem particular assim, do teatro que chama criação coletiva. E é uma técnica, um método que é ensinado em poucos lugares no mundo e a melhor escola, aí eu fiquei apaixonada por isso e eu fui pesquisar, então descobri que a melhor escola disso era em Londres. E isso eu já estava meio que no final da minha formação em Buenos Aires. E aí eu falei, eu vou para Londres. Eu não tinha a menor ideia de se eu ia ou não ia, mas eu lembro que eu contei para minha melhor amiga de Buenos Aires, falei, cara, eu vou estudar e eu vou morar nessa cidade. Alguma coisa me mostrou que a minha ação ia fazer as coisas valerem a pena. Eu entrei em contato com a escola, eu não falava inglês direito, assim, para conseguir fazer uma peça em inglês, conseguir me comunicar com pessoas para montar realmente uma peça de teatro. E aí eu descobri que eles tinham um processo seletivo para ganhar uma bolsa para estudar lá, nessa escola. E eu ganhei a bolsa. E eu, no começo, eu nem acreditava. Quando eu conheci a Elisa, a primeira coisa que ela me falou, daqui um mês eu tô indo embora para Londres. E naquele momento eu nem dei bola. E a gente tava totalmente desconectado, a gente achava que não ia acontecer nada. Mas daí, essa coisa, acho que da intensidade que ela tem, dessa vivência, a gente foi se encantando. Quando eu soube
porque ela iria para Londres e como ela iria, eu falei, caramba, que coragem, né? As fichas começaram a cair. A gente falou, cara, a gente não percebeu, mas acho que a gente está mais envolvido do que a gente imaginou que a gente estaria. E a gente não deu nome para nada, na verdade, né? A gente falou, será que a gente está namorando ou não? A gente falou, a vida é a vida que segue, né? Ela falou, eu tenho um sonho e vou seguir esse sonho. Fiz as minhas malas, 2 malas enormes, super pesadas, e eu cheguei em Londres, não deu muito tempo de preparar a minha chegada, enfim, então eu cheguei, eu não sabia nem onde eu ia morar. E aí foi muito louco, porque eu fiquei morando um tempo em hostel, naqueles quartos cheios de camas, assim, com 12 camas, e eu fiquei 2 semanas todos os dias procurando lugar para morar, que eu não tinha a menor ideia de onde eu ia morar. Não conhecia a cidade, não conhecia ninguém que morasse lá para poder me orientar qual era um lugar legal para morar, enfim. E aí eu acabei achando um lugar que eu podia pagar, porque é muito caro Londres, e um lugar que era relativamente perto da escola, então eu ia poder ir a pé. Então eu não ia pagar a escola e ainda ia conseguir ir a pé até a escola. Foi uma loucura conseguir um lugar para morar, porque é bem complicado em Londres você conseguir um lugar. Quando eu achei finalmente um lugar para conseguir morar e que eu pudesse pagar, era uma casa muito estranha. Eu fui morar, assim, parece cena de filme. Tinha um cara que era um eslovaco que media uns 2 metros e não tinha esse dente. Uma menina que era bem deprê e ficava lá na casa, tipo, bebendo e deprê. Um outro cara que também, tipo, sempre esquecia de ir pro trabalho. Enfim, era uma situação bem estranha. Enfim, fui morar nessa casa. Quando eu comecei a morar nessa casa, eu descobri que estava infestada de ratos. E não era assim um rato, eu nunca tinha visto aquele negócio. Parecia um gato, não parecia um rato. E aí tive que tentar explicar pro cara que alugava pra gente os quartos na casa que, não, era um absurdo a gente ficar naquela casa com os ratos. Enfim, tudo na tentativa, né? Porque uma coisa que eu aprendi com essas experiências, de fato, é que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Você pode imaginar um monte de coisa na sua cabeça, mas se você não parte para a ação, as coisas não acontecem. E ela começou a tentar dar cor para aquela casa, né? Encantar aquela casa. Então, a Elisa é exatamente essa pessoa que tenta colorir o mundo ao redor dela. Eu fui morar nessa casa, primeiro porque era onde eu conseguia pagar, no resto de Londres eu não conseguia. Era longe, né? Mas era relativamente perto da minha escola, era uns 3 quilômetros da escola. E aí, para não pagar o transporte público, eu podia ir a pé, porque o transporte público é super caro em Londres. E aí eu ia a pé por um caminho também super ermo. E o ponto é que, assim, a bolsa que eu ganhei, você tinha que fazer uma troca com a escola. Então eu tinha a chave da escola, eu era responsável por abrir a escola antes que todo mundo chegasse, então antes que os funcionários, os professores, os outros alunos. Eu tinha que arrumar o espaço para que as coisas pudessem começar, então varrer, se fosse o caso, passar um pano, e eu tinha que ligar o aquecedor, que era a coisa mais importante, afinal, em Londres faz um baita de um frio, chove o tempo todo, então esse percurso que eu fazia muitas vezes era debaixo de chuva, e eu chegava à sala congelada, uma sala enorme congelada, tinha que ligar o aquecedor e demorava mais ou menos uns 40 minutos até que a sala aquecesse. Enfim, tudo isso para falar que eu nunca tive um plano na minha cabeça que eu tinha que estar tudo perfeitinho para colocar o plano em ação. Eu sempre, todas as coisas que transformaram muito a minha vida sempre aconteceram por uma ideia assim, cara, eu vou e pegar e dar o passo. E esse passo é que faz a diferença. E ela saía com capa de chuva, com bota de chuva, com guarda-chuva todos os dias. Não tinha tempo ruim. E eu falei, cara, ela realmente é uma pessoa que faz acontecer, ela tem vontade. E isso ia, de uma certa forma, começa a contaminar, né? Até no relacionamento. Fala, pô, eu quero estar perto de alguém assim. Entre as experiências, entre Buenos Aires, a experiência em Buenos Aires e depois em Londres, eu passei pelo Brasil rapidamente e não é que bem nessa hora conheci o Paulo, que é o meu marido, pai do meu filho, e essas coisas que acontecem também em filme, né? Às vezes parece que minha vida é um filme mesmo. A gente percebeu essa coisa em comum entre a gente, que era o teatro naquele momento, isso fez com que a gente se aproximasse, mas eu comecei a perceber que tinha algo de diferente nela. E ela ia me encantando com esse jeito dela, de fazer as coisas de bicicleta aqui em São Paulo, andar pra lá, a maneira como ela se relacionava com a cidade, a maneira como ela se relacionava com a vida, tudo isso me encantava muito. Voltei para o Brasil, então a gente primeiro começou uma companhia de teatro, era um pouco assim uma companhia de teatro dentro das nossas
era que a gente acreditava muito no projeto, mas também era um pouco dentro das nossas possibilidades. Então a gente fez peça em praça, a gente fez peça num espaço completamente não convencional. E eu sempre dava aula de francês para conseguir me manter. É uma pessoa que realmente acredita demais naquilo que ela faz, na transformação das pessoas, e ela usa o francês como ferramenta, na verdade. De repente surgiu a ideia de que a gente podia começar a ensinar francês, e eu tô falando a gente porque a ideia foi do Paulo, mas que eu podia começar a ensinar francês para mais gente. Não só para aqueles alunos que vinham até mim e que queriam aprender francês, mas que justamente esse fazer coisas com pessoas, ou fazer as pessoas fazerem coisas que na verdade é fazer elas realizarem os seus próprios sonhos e darem esse passo da mudança que eu falei que eu tantas vezes dei, podia ser ligado à língua francesa, à língua e à cultura francesa, que é a minha língua e é a minha cultura por conta da minha mãe, enfim, que é francesa. E aí, mais uma vez, a gente não ficou pensando muito tempo. Foi assim, o Paulo me falou, cara, você devia fazer isso. Eu lembro um dia que eu peguei a câmera, liguei a câmera e falei, bom, começou. Na verdade não era a câmera, era o celular, porque foi direto no Instagram. Peguei o celular, liguei o celular e começou. E eu também não tinha a menor ideia de onde isso ia dar. E é engraçado, porque hoje em dia as pessoas assim olham pro Avec Elisa e não tem a menor ideia. Acham às vezes que é a Elisa, que é o Paulo, a Elisa e o Paulo, né, o marido dela. Mas é tanta gente que está por trás da gente. E quando isso tudo começou, a gente não tinha a menor ideia de como lidar com pessoas trabalhando com a gente. A gente sabia lidar com uma companhia de teatro, mas não com uma empresa que estava crescendo e que precisava realmente, a gente precisava gerir essas pessoas, né? Orientar o trabalho delas, e a gente conseguiu pessoas incríveis que trabalham com a gente. E tudo isso nunca teria acontecido se eu não tivesse dado o primeiro passo sem saber para onde eu estava indo exatamente. E a Elisa é uma pessoa inquieta, ela não para. E desde que eu conheço, ela está sempre trabalhando, né? Porque é o que ela mais ama na vida. Para ela não é um trabalho, ela senta ali e é o momento que ela está compartilhando com as pessoas. E quando as pessoas têm resultados, quando as pessoas alcançam o objetivo dela, o objetivo individual e pessoal de cada um, as pessoas, o olho da Elisa brilha. E aí, falando em não saber para onde a gente ia, assim que eu comecei a realmente fazer o Avec Elisa existir junto com o Paulo, de repente eu descobri que eu estava grávida. E na época eu não contava para ninguém que eu estava grávida, porque sei lá, eu guardava isso para mim, não achava que eu precisasse ficar contando para as pessoas. A gente sempre se encorajou muito, né? E teve o dia que ela estava grávida, a gente não queria falar isso para ninguém, a gente não queria ficar expondo isso publicamente. E a gente aguentou até o último dia. Eu às vezes falo que eu tive 2 filhos ao mesmo tempo. Por um lado, meu projeto do francês ativo, do Avec Elisa, e que cada vez que eu dava um passinho a mais, eu percebia que era mais isso que eu queria fazer. E por outro lado, um filho que ia nascer. E foi tão forte essa relação assim simultânea das duas coisas, que chegou ao extremo o Theo, ele chegou uma semana antes do que eu tinha imaginado que ele ia chegar, o que é absolutamente normal, mas eu estava empenhada fui ensinar francês para as pessoas, então eu tinha uma aula marcada e de repente eu acordei e eu já tinha começado a ter contração e eu fui dar aula. E ela falou, eu acho que o bebê vai nascer, o Theo. Eu falei, será? Daí as contrações iam aumentando, ela falou, mas eu preciso dar uma aula. Eu falei, não. Eu falei, dessa vez você não vai. Foi a primeira vez que eu desencorajei eles, primeira e única, assim. Eu falei, não, dessa vez você não vai. Ela falou, não, eu me comprometi, eu vou. E daí ela sentou nessa mesa aqui atrás de mim, por coincidência. E as pessoas não perceberam que eu estava em trabalho de parto. Então foi uma coisa bem louca que eu fiz na minha vida. De novo, né, que eu não tinha a menor ideia. Eu simplesmente falei, cara, eu tenho que dar uma aula, eu vou dar a aula, tá tudo bem. Tipo, eu gosto de fazer isso. Eu quero ajudar essas pessoas a falarem francês. E o Theo nasceu nesse dia, né? Assim que terminou a aula, eu falei pro Paulo, cara, acho que eu preciso ir pro hospital já, agora, né? Uma mulher grávida fica, tipo, é agora e agora. E, enfim, a gente foi pro hospital e ele nasceu nesse mesmo dia. Ela tem essa mesma vibe enquanto mulher, né? Enquanto esposa, essa mesma vibe enquanto mãe com filho. O Theo é apaixonado pra caramba, uma coisa que eu nunca tinha visto, sei lá, eu também acho que nunca tinha tido essa experiência muito próxima. Cara, com os alunos, com tudo que ela faz. E todo esse começo, assim,
até hoje, né, a minha vida ela é completamente dividida entre cuidar do Theo e cuidar não só do Avec Elisa, mas dessas milhares de pessoas que me acompanham e que contam comigo para que as suas vidas sejam transformadas através da língua e da cultura francesa. Né? Transformar vidas, fazer as pessoas fazerem coisas e darem um passo da mudança. A gente é programado, preparado a vida toda para não realizar os nossos sonhos. E só de saber disso, eu me agarro ainda com mais força nos meus sonhos, porque eu sei que tudo isso está só começando. E é isso que me faz dar o primeiro passo, estar em movimento. Eu quero realizar cada um dos meus sonhos. E você? Até onde você é capaz de ir por um sonho? E quais são as desculpas que você vai inventar para não ir atrás deles? Então dê um basta nisso agora mesmo, a partir da hora que você acorda, que você abre os olhos. Faça tudo o que tiver ao seu alcance e mais ainda para você conquistar cada um dos seus sonhos e para você fazer exatamente o que você veio aqui para fazer. Para falar francês com confiança e com naturalidade, você só precisa começar. Eu sonhei alto para estar aqui desse lado, te estender as mãos e estar pronta para te receber quando você resolver ir atrás do seu sonho de falar francês. Então, não pare e me acompanhe nessa websérie em 3 episódios para você descobrir mais sobre a língua e a cultura francesa através da minha vida. On y va? No próximo episódio, eu vou te apresentar um pouco sobre a minha família e vou te contar como a minha mãe, que é francesa, veio parar aqui no Brasil. Então, para você não perder nada, aperte já no botão escrito Saiba Mais, voilà, et à très bientôt!